O ciclo menstrual, ele tem uma grande importância no momento da concepção de um bebê e muitas vezes passa por complicações que causam infertilidade e nem sempre são percebidas pelas mulheres, já que muitas doenças podem ser assintomáticas, ou seja, não apresentarem nenhum sintoma. É por esse motivo que hoje a gente vai conversar sobre uma questão do ciclo menstrual que pode atrapalhar a vinda de uma tão sonhada gravidez. Sou a doutora Juliana, médica ginecologista, e acredito que a informação ela pode mudar a sua vida para melhor. Quem nunca ouviu falar em síndrome dos ovários policísticos? Essa síndrome também é conhecida como SOP e é uma condição bastante comum que afeta milhões de mulheres em idade fértil. Trata-se de um distúrbio hormonal que interfere no funcionamento normal dos ovários e pode ter um impacto significativo na sua fertilidade. Para entender melhor, é importante saber que os ovários eles desempenham um papel crucial no ciclo menstrual, já que são responsáveis pela ovulação e pela fabricação dos hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona. Em um ciclo menstrual normal, os ovários eles liberam o óvulo maduro por mês em um processo conhecido como ovulação. E essa ovulação é necessário para que ocorra a gravidez. Esse processo ele é controlado por uma série de hormônios que trabalham em equilíbrio. No entanto, na SOP, esse equilíbrio é desregulado. Os ovários produzem uma quantidade excessiva de hormônios masculinos que, embora sejam presentes naturalmente em mulheres, são produzidos em níveis muito mais altos do que o normal. Este desequilíbrio hormonal interfere no desenvolvimento dos folículos ovarianos, que são pequenas bolsinhas cheias de líquido onde os óvulos se desenvolvem. Como resultado, muitos dos folículos não amadurecem adequadamente e, em vez de liberar um óvulo, podem se transformar em pequenos cistos. Embora esses cistos não sejam prejudiciais por si só, eles são uma marca característica da síndrome e indicam que o processo de ovulação está interrompido ou funcionando de forma irregular. Sem ovulação regular, engravidar torna-se mais difícil, já que não existem óvulos disponíveis para serem fertilizados. Além disso, a síndrome dos ovários policísticos ela está associada a uma série de outros sintomas que podem variar de mulher para mulher dependendo do grau. Entre os sintomas mais comuns estão ciclos menstruais irregulares ou ausentes, ganho de peso, dificuldade para perder esse peso, aumento de pelos no rosto e no corpo, acne e queda de cabelo. Esses sintomas resultam diretamente do desequilíbrio hormonal e podem afetar a qualidade de vida das mulheres, além de aumentar o risco de desenvolver outros problemas de saúde, por exemplo, resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e problemas cardíacos. O diagnóstico aqui geralmente é feito com base em uma combinação de sintomas clínicos, exames de sangue para verificar os níveis hormonais e ultrassonografia pélvica para observar a presença de cistos nos ovários. Nem todas as mulheres terão todos os sintomas e a gravidade da condição ela pode variar individualmente de pessoa para pessoa. Algumas podem ter ciclos menstruais regulares, mas ainda assim podem ter dificuldades para engravidar devido a esse desequilíbrio hormonal. Existem várias opções de tratamento que podem ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar as chances de gravidez. O tratamento ele pode incluir mudanças no estilo de vida, como a perda de peso, que pode restaurar a ovulação em muitas mulheres. Medicamentos hormonais, como pílulas anticoncepcionais, são frequentemente prescritos para regular os ciclos menstruais e reduzir os níveis de androgênios, mas a forma de tratamento mais eficaz é a prática de exercícios físicos e alimentação saudável. Para mulheres que desejam engravidar, existem medicamentos também que podem estimular a ovulação. Em casos mais graves de SOP, tratamentos de fertilidade, como a fertilização in vitro ou indução da ovulação, podem ser recomendados. Outra condição que pode atrapalhar a mulher a engravidar é a doença inflamatória pélvica. Essa doença inflamatória pélvica também é conhecida pelo nome de DIP e é uma infecção que afeta os órgãos reprodutivos da mulher, como o útero, as trompas e os ovários também. Ela ocorre quando bactérias se espalham por essas áreas, causando uma inflamação e danos nesses tecidos.
tecidos. A DIP é uma condição séria, já que, se não tratada, pode ter consequências graves para a saúde reprodutiva da mulher, incluindo infertilidade e aumento do risco de gravidez ectópica, que é aquela gravidez que ocorre fora do útero, como por exemplo nas trompas. Para entender como essa DIP ocorre, é importante saber que as bactérias que causam a doença normalmente entram no corpo através da vagina. Elas podem ser transmitidas por meio de doenças sexualmente transmissíveis como a clamídia e a gonorreia. Quando essas bactérias entram na vagina, elas podem subir pelo colo do útero e alcançar o útero, as trompas e os ovários. Esse processo ele causa inflamação e infecção nessas áreas que são extremamente delicadas e fundamentais para a sua saúde reprodutiva. Quando o sistema reprodutivo é infectado, o corpo reage, tentando combater essa infecção, o que leva a um inchaço, dor e formação de um tecido cicatricial. Esse tecido, ele pode obstruir trompa, que são os canais que transportam os óvulos dos ovários para o útero. Se as trompas forem bloqueadas ou danificadas, o óvulo pode não chegar ao útero, tornando a fertilização do óvulo impossível e, consequentemente, dificultando a gravidez. Mesmo que a fertilização ocorra, o óvulo fertilizado pode ter dificuldade em chegar ao útero, resultando em uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que ocorre fora do útero, geralmente nas trompas, mas pode ocorrer nos ovários, mas é mais raro. Essa é uma situação de emergência médica, pois pode ser fatal se não tratada rapidamente. Os sintomas de DIP eles podem variar. Em alguns casos, a mulher pode nem perceber que tem a doença, o que torna o diagnóstico mais difícil. Quando os sintomas estão presentes, eles podem incluir dor na parte inferior do abdômen, febre, corrimento vaginal com odor forte, dor durante a relação sexual e dor ao fazer xixi. Em casos mais graves, pode haver febre alta, vômito, dor intensa. No entanto, algumas mulheres podem ter DIP sem apresentar sintomas significativos, o que significa que a infecção pode estar causando danos silenciosos aos seus órgãos reprodutivos. Uma das maiores complicações aqui é o fato de que, mesmo após o tratamento da infecção, o dano causado aos órgãos reprodutivos pode ser permanente. Mas como assim? Lembra daquele tecido cicatricial que se forma nas trompas ou nos ovários? Ele permanece ali e isso pode bloquear a passagem dos óvulos ou causar aderências, que são partes do tecido cicatricial que ficam coladas umas nas outras. Essas aderências podem alterar a anatomia normal dos órgãos reprodutivos, dificultando a gravidez natural e aumentando o risco de infertilidade. O diagnóstico é geralmente feito com base nos sintomas relatados pela mulher, no exame físico, em alguns casos em exames de imagem, como uma ultrassonografia, uma histerossalpingografia, que podem ajudar a identificar sinais de inflamação ou a presença de abscessos nos órgãos reprodutivos. Muito comum quando a mulher vem em consulta para engravidar e eu solicito um exame chamado histerossalpingografia para avaliar as trompas. E o resultado vem como uma obstrução tubária ou trompas fixas ou enoveladas. Isso sugere fortemente que essa mulher pode ter tido uma doença inflamatória pélvica e que não foi tratada adequadamente ou que não foi nem diagnosticada, pois não apresentou sintomas que a incomodassem. O tratamento aqui geralmente envolve o uso de antibióticos para combater a infecção. Outra condição que pode atrapalhar a fertilidade é a menopausa precoce. Quem já ouviu falar na menopausa precoce, também chamada de insuficiência ovariana prematura? Para entender exatamente o que isso significa, vamos entender um pouco da função dos ovários. Os ovários, eles são órgãos essenciais para a reprodução. Eles são responsáveis pela liberação dos óvulos e pela produção dos hormônios sexuais femininos como estrogênio e a progesterona. Normalmente funcionam até a menopausa, que geralmente ocorre por volta dos 50 anos. No entanto, em mulheres com insuficiência ovariana prematura, essa função, que é importante, é interrompida de maneira precoce, geralmente antes dos 40 anos de idade, o que pode causar problemas significativos para a fertilidade e para a saúde geral da mulher. As causas da insuficiência ovariana prematura, elas podem variar. Em alguns casos, a condição está relacionada a fatores genéticos, como por exemplo, mutações nos genes que regulam a função ovariana, como a síndrome do X frágil. Outras vezes,
essa insuficiência ovariana ela pode ser causada por doenças autoimunes, onde o sistema imunológico da mulher ataca seus próprios ovários, prejudicando a sua função. Tratamentos médicos como quimioterapia e radioterapia para o câncer também podem causá-la. Aqui é importante dar uma mensagem para todas as mulheres. Mulheres com diagnóstico de câncer que irão passar pela quimioterapia e radioterapia, elas têm a possibilidade de preservar a sua fertilidade. Como isso? Fazendo congelamento de óvulos antes de iniciar o tratamento. Isso garante a essa mulher a chance de gravidez futuramente. Se você conhece alguém que irá se beneficiar dessa informação, já copia o link desse vídeo e encaminha para essa pessoa. Além disso, infecções virais e certos procedimentos cirúrgicos, como a remoção parcial ou total dos ovários, por exemplo, a cirurgia de cisto ovariano, também podem contribuir para o desenvolvimento da condição. Em muitos casos, no entanto, a causa exata da insuficiência ovariana prematura não é identificada, o que pode ser frustrante para muitas pacientes. Os principais sintomas são bastante semelhantes aos da menopausa, já que ambos os quadros estão associados à diminuição dos níveis de estrogênio no corpo. As mulheres, elas podem apresentar ciclos menstruais irregulares ou até mesmo ausentes, ondas de calor, suores noturnos, secura na região vaginal e alterações no humor, como depressão ou irritabilidade. Esses sintomas, eles resultam da falta de estrogênio, que é um hormônio vital para a regulação do ciclo menstrual e para o bem-estar geral da mulher. A diminuição dos níveis de estrogênio também pode ter efeitos a longo prazo na saúde óssea, aumentando o risco de osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, e na saúde cardiovascular, elevando o risco de doenças cardíacas. Para mulheres com insuficiência ovariana precoce que desejam engravidar, as opções de tratamento são mais desafiadoras. Como a ovulação é irregular ou ausente, as chances de concepção natural são baixas. Em alguns casos, medicamentos para fertilidade podem ser usados para tentar estimular esses ovários a ovularem, mas cada mulher deve ser avaliada individualmente de acordo com o seu caso. Para muitas mulheres com insuficiência ovariana prematura, a fertilização in vitro com óvulos doados é uma opção mais viável para sua concepção. Essa é uma decisão difícil e emocionalmente carregada para muitas mulheres, e o apoio psicológico e do seu médico é fundamental durante o processo da tomada dessa decisão. Agora vamos conversar um pouquinho sobre endometriose. A endometriose ela também é uma complicação que causa infertilidade, e nós já temos vídeos no canal comentando esse assunto mais profundamente. Então, se você gostou dessa informação, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.